A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. Uma palavra para você receber no seu coração. E para que você possa se alimentar durante toda a semana que está começando. Amém? Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com você. Por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal. Dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do like que nós alcançamos milhares de vidas, todos os dias com a palavra de Deus. Amém? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica procurando alguma coisa assim mirabolante da parte de Deus, uma grande revelação, algo novo para a nossa vida, e Deus nos faz voltar para as coisas essenciais. Muitas vezes Deus já falou dessa maneira comigo. A gente está em busca de uma grande revelação, de uma palavra poderosa, uma palavra teológica, uma palavra que vai virar uma chave, né? As pessoas estão gostando muito de usar essa expressão, uma palavra que vai virar uma chave na sua vida. Mas Deus, ele fala conosco de uma maneira muito simples. Muito simples. E hoje, enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava de uma maneira muito clara ao meu coração, dizendo o seguinte: nós precisamos aprender a depender de Deus. Essa é a mensagem que eu quero falar com você hoje. Eu vou ler o texto, nós vamos orar no final, mas nós precisamos aprender a depender de Deus. Escreva isso aqui, pela fé. Eu dependo de Deus. Amém? Eu vou ler 2 textos da Bíblia, se você gosta de anotar. O primeiro está no livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Olha o que diz a palavra. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. E o segundo texto que eu quero ler com você, Êxodo 40, do verso 34 ao 37. Amém? Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Presta atenção. A caminhada de Israel pelo deserto não foi um tempo fácil. Foi um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo onde eles experimentaram momentos de escassez.
Mas uma coisa Israel aprendeu no deserto. Israel aprendeu a depender de Deus. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que nós possamos aprender a depender dele. O texto diz que duas coisas davam direção ao povo. Durante o dia, Deus ia adiante deles, Deus ia na frente, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim eles podiam caminhar, de dia e de noite. A coluna de nuvem, ela simboliza Deus, é o que o texto diz. E ela guiava o povo pelo caminho. Eu entendo que a nuvem de dia, ela representa os obstáculos, as dificuldades que nós vemos, que nós conseguimos enxergar. E a coluna de fogo, que iluminava o povo à noite, ela simboliza a presença de Deus naquelas situações que nós muitas vezes não conseguimos perceber. Tem coisas que não estão diante dos nossos olhos, mas estão acontecendo. Estão ocorrendo no mundo espiritual. Então, você pode confiar que Deus, Ele guarda a sua vida naquelas situações que você sabe que estão acontecendo e naquelas coisas que você também não consegue enxergar. Coisas que você não tem o controle sobre elas. Deus está te guardando. Deus está guardando você. Deus está guardando a sua família. E é muito interessante o texto de Êxodo, capítulo 40, que diz que quando a nuvem se erguia, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguesse, eles não prosseguiam. Eles só caminhavam quando eles viam a nuvem se movimentando. Assim também deveria ser a nossa vida. Para cada decisão que nós tomarmos, para qualquer escolha que fizermos, nós deveríamos atentar primeiro para Deus. Olhar primeiro para Deus. Meu irmão, minha irmã, aprenda a depender de Deus. Aprenda a caminhar com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. A nuvem, essa nuvem na Bíblia, ela está associada à presença divina. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 8, vou anotar aqui também para você, 1 Reis, capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 11, olha o que diz a palavra. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. A nuvem simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. Por outro lado, a coluna de fogo iluminava, como eu disse, o caminho durante a noite, oferecendo luz, acolhimento, calor, coisas que são essenciais quando você está passando pelo deserto. Em Salmos 105, versículo 39, o salmista diz que Deus espalhou uma nuvem para cobertura e fogo para iluminar a noite. O fogo também, ele representa a purificação e a iluminação espiritual. Deus pode nos guiar em tempos difíceis.
Deus pode nos dar direção, Deus pode apontar caminhos em tempos de deserto. Para cada decisão que você tiver que tomar, dependa de Deus. Observe o que a palavra de Deus diz. Observe o que o Espírito Santo diz. Observe o que as pessoas que você conhece, que são usadas por Deus, que têm vida com Deus, que têm intimidade com Deus, dizem a respeito disso. É uma palavra simples. Nós precisamos depender de Deus durante a nossa jornada. Os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava. Se a nuvem abaixava, se a nuvem parava, eles sabiam, opa, é hora de parar. Eles não dependiam de Moisés. Tanto que Moisés morreu, eles continuaram sendo liderados por Josué. Mas eles dependiam de Deus. E esse princípio, ele deve estar presente na nossa vida. Esse princípio, esse ensinamento, ele deve ser assimilado por nós em todas as áreas da nossa vida. Para tudo que formos fazer, temos que depender de Deus. Jesus, uma vez disse para os discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Às vezes a gente fica cheio de soberba, de orgulho, quando a gente conquista alguma coisa. E eu não quero dizer que você não deva se alegrar com as suas conquistas, mas tenha sempre em mente que Deus é quem te conduziu a esse lugar de destaque. Deus é quem te colocou à frente desse ministério. Deus é que colocou você como encarregado aí nessa empresa, como supervisor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. Dependa de Deus e não das suas habilidades, dos seus recursos. Coloque os seus recursos, a sua desenvoltura, as suas habilidades a serviço de Deus. Fala com o Senhor assim, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer nessa semana, eu tenho tanta coisa para resolver, tenho tantos problemas. E eu sei que eu tenho algumas coisas em mim. Eu sei pensar, eu sei falar, eu sei agir, eu sei dirigir, não sei o que você sabe. Mas todos esses recursos eu apresento diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor, porque eu dependo de Ti, Pai. Faça essa oração, entregue a sua vida a Ele. Confie no Senhor de todo o seu coração. Amém? Confia, meu irmão, confia, minha irmã. Deus está no barco junto com você. Eu sei que tem havido aí tempestades. Eu sei que tem sido tempos difíceis. Mas Deus está contigo. Confie nele de todo o seu coração. Confiar em Deus de todo o coração, irmãos, é deitar a cabeça no travesseiro e descansar em paz e dormir tranquilo, com a certeza de que Deus está no comando. Sabe quando um filho se joga nos braços do pai, sem medo de cair? Já viu quando criança está brincando com você assim, que ela se joga de um lugar nos seus braços? Assim devemos ser nós com Deus. Devemos confiar nele de todo o nosso coração. É o que diz a palavra do Senhor.